Isso me fez lembrar de uma coisa que, novamente, quem? Seu Marabô. Daniel, vem aqui falar um pouquinho aqui, por favor. Já falo sobre o que o seu Marabô falou, né? Primeiro quero saudar a todos, a todas. Que prazer ter esta atividade acontecendo aqui. Eu sou Daniel da Orpas, superintendente de desenvolvimento social da ADESAMPA, que é responsável por esse espaço, Centro de Tecnologias Verdes, Bruno Covas. Posso abrir meu coração? Algo me incomodava quando cheguei aqui. O espaço sendo pouco utilizado por muitas pessoas das regiões mais centrais, da etnia branca. E a gente veio ocupar esse espaço com a nossa negritude. E na nossa negritude, nessa questão complexa que é a nossa negritude, que tem tanta questão da religiosidade, da cultura, do empreendedorismo, das dificuldades, da opressão, a negritude no sentido mais complexo que é as palavras. E vocês não sabem o quão é difícil ocupar espaços públicos com pessoas pretas, com a cultura preta. Vocês não têm ideia, né? E aí o Alê propôs a atividade, e a atividade está acontecendo aqui no espaço público da cidade de São Paulo, né? Para mim é um motivo de muito orgulho. Esse espaço está aberto para todos nós, e nós temos que ocupar espaços públicos, não só este, como outros na cidade, no estado de São Paulo. Nesse sentido, eu gostaria que vocês tivessem em mim, Daniel da Orpas, ADESAMPA, Prefeitura de São Paulo, parceiros para isso. Para a gente entender a nossa ancestralidade, para a gente entender as questões que envolvem a nossa cultura afro, e partir daí a gente desenvolver políticas públicas voltadas para o nosso povo. Parabéns pela atividade, as nossas portas estão abertas, e assim, usem. A gente está aqui para facilitar o acesso para o nosso povo, para a nossa gente, para que a gente acesse espaços públicos de qualidade. Contem comigo como parceiro. Muito obrigado. Só complementando, né, como falou de ancestralidade, que os nossos ancestrais nos abençoem sempre, nossos caminhos, porque a gente está aqui por causa deles. Se não fosse por causa deles, né, Zé? A gente não estaria aqui. E não é à toa que você também se tocou nesse assunto, você tocou o seu íntimo nesse assunto. É muito importante, realmente. Daniel, obrigado pelo espaço. Obrigado por nos ceder a oportunidade, agradecer a ADESAMPA, agradecer você, agradecer a Prefeitura de São Paulo por nos ceder o espaço e, consequentemente, eu vou te incomodar mais vezes para a gente estar usando o espaço para estar fazendo umas outras atividades, não só palestra, mas para a gente estar fazendo umas outras atividades que você nos proporcionar, nos orientar. E desde já agradeço, obrigado pela atenção, obrigado por tudo, obrigado por estar incomodando você, incomodando a Kimberly, tá? Não era nosso só esse projeto, mas vão ter mais. Esses alimentos também você vai levar lá para Orpas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você recebeu, porque daí o pessoal acha que eu peguei o negócio e guardei. Gostaria que você falasse da cesta, por favor. A gente, com essa atividade, conseguimos mobilizar algumas cestas através do Alê, que está beneficiando aí algumas dezenas de famílias, né? Ontem, inclusive, fizemos a entrega das cestas para famílias que estão em alta vulnerabilidade social. Acontece uma coisa no Brasil que, para mim, eu tenho 40 e poucos anos, é uma coisa assim que eu não vi. O nosso dinheiro derreteu. R$1.000 que recebíamos em outrora, hoje não vale nada. E assim, é impressionante isso. Para mim é uma baita novidade, impressionante. O dinheiro derreteu. E
quem sofre com isso é a população mais pobre, que na sua maioria ela tem cor e tem gênero, mulheres pretas das periferias de São Paulo e do Brasil. E aí é urgente a gente se unir enquanto sociedade para, nesse primeiro momento, assistir essas famílias, assistir com alimentos e no que mais elas precisarem, para que a gente possa, num segundo momento, subir atividades de desenvolvimento, de formação, de fomento ao empreendedorismo, né? Então, essa atividade aqui está ajudando a alimentar algumas famílias, algumas dezenas de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, eu agradeço a caridade. Se tudo que estivesse acontecendo em São Paulo, tudo, os shows, os eventos culturais, as palestras, a formação, que não é pouca coisa, se as pessoas tivessem os olhos para os que mais precisam, talvez muitas pessoas não estariam falando para os filhos irem dormir para curar a dor da fome. Filho, vai dormir que a dor da barriga passa e amanhã é outro dia, porque nesses dias elas interpretam que falharam enquanto seres humanos por não concederem um alimento digno para os filhos. Elas não falharam, quem falou com elas foram nós, sociedade, setor público, privado, o terceiro setor. Então, assim, eu quero mais uma vez saudar e agradecer essa caridade, esse desenho da atividade que está acontecendo aqui e ainda está ajudando as pessoas que mais precisam. Aí eu queria saudar a todos vocês e ao Ale, a liderança, uma salva de palmas por essa visão e por não abandonar o povo que mais precisa. Ele falou de uma questão de fome, né? Só quem passou fome sabe a dor da mesma. E eu vou complementar. Eu fui uma pessoa que passei fome. Quando tinha arroz, não tinha óleo para fritar. Quando tinha óleo, não tinha arroz, e assim vai. E eu já escutei aqui, né? Eu vou falar, não vou deixar de falar, né? Quem me tirou da lama foi a Dona Maria Mulamba. A gente estava falando sobre falam que Maria Mulamba é do lixo, mas eles não entendem o porquê do lixo. Ela trabalha onde? No lixo do ser humano. Ela é a transformação. Exato. Por que a cor dela, assim, no sincretismo, é o roxo? Porque o roxo é a cor da transformação. Então, ela transformou minha vida, para mim estar aqui hoje. Ela, se não fosse por ela, não só por ela, mas os meus, eu não gosto de colocar meus, né, mas os que me carregam, se não fossem pelos meus ancestrais, vamos colocar assim, eu não estaria aqui hoje falando sobre eles. Eu não estaria dando essa palavra para todos que Exu queria que estivesse aqui. Então, quando olharem para Maria Mulamba e falarem, mas Maria Mulamba é da lixeira, né, que eles falam, não é do lixo, é da lixeira. Ela trabalha no seu lixo, ela trabalha no seu ruim para transformar, ela lapida o ser humano, entendeu? Então, muitas dessas, até uma questão que dá até para fazer uma palestra numa comunidade, alguma coisa, a falta de culto ancestral, os seus próprios ancestrais, que eu acabei de falar. Se não fossem meus ancestrais, eu não estaria aqui, não estaria vivo hoje. Então, muitas pessoas, elas não têm esse culto ancestral, da forma que ela achar. Da forma que ela achar que ela deve. Ela não tem esse culto ancestral e ela padece na terra. Infelizmente, meus amigos aqui, mas eu tenho só 32 anos, né? Eu acredito que é um crente santo, né? de culto, né? Então, se não fosse... por isso que eu falo que o culto ancestral deveria ser ensinado na escola. O dia que para quem não conhece meu nome, eu chamo Wellington, tá? Meu nome não é Fraterali, eu me chamo Wellington. Meu nome, o CPF. Você fica à vontade. Eu não vou fazer nada, não. Você espera bater lá. Eu espero bater lá, que aí não conversa. Então, até perdi o fio da meada agora. Então, assim, meu sonho, é o que eu falo aqui, como eu estava falando, né, Dani? O culto ancestral deveria ser ensinado na escola. Porque eles visam a visão judaico-cristã na escola, não o culto ancestral. O judaico-cristão não vai te ajudar na sua vida. Ela vai te colocar um dogma que você tem que acreditar por medo num ser superior de somente ele. E não é isso que existe. Não é isso que realmente existe. Então, meu sonho, eu quero um dia, eu sempre falei isso, até falei com você, lembra, Zé? Eu falei, caramba, será que é isso mesmo?
pelo título de honoris causa, o dia que o título de honoris causa, ele é só o começo do fio da meada da hora para chegar. O dia que eu chegar numa escola, e fazer essa palestra sobre culto ancestral, eu vou sentir que eu comecei a cumprir minha missão como sacerdote de culto ancestral. Porque levar para uma criança que ela deve cultuar seu ancestral, seu antepassado, mesmo que ela tenha 7 anos, ela vai lembrar quando ela tiver 20, quando ela tiver 30. Pô, aquele cara lá falou isso aqui, será que não dá certo minha vida por causa disso? E realmente é. A gente sabe. Na escola da Nigéria não é ensinado que você deve, mesmo com a cultura banto, muito forte dentro de Angola, a cultura banto muito forte, ela é fortíssima dentro de Angola o cristão. Sim, bastante. Devido à nossa... Muçulmano também, né? O que acontece? Você é ensinado que você deve cultuar seu ancestral. Né? Por isso que eu perguntei para muita gente que você sabe por que você bate pau na igreja? Não, porque você tinha que ser batizado para você entrar no navio da igreja que você nem sabia se você ia voltar. Você nem sabia para onde você ia, na realidade. Você vai embarcar numa viagem sem volta, tipo aquele filme mesmo, eu vou embarcar numa viagem sem volta, não sei se eu vou voltar. E para isso eu tenho que ser batizado. Então, se a gente bate pau na igreja, que muita gente não sabia, remetendo à nossa ancestralidade, por que você não respeita tanto o seu ancestral da forma que você deve? E quer dizer que na escola eu só sou obrigado a ter o catolicismo. É isso que eu estou falando, deveria ser ensinado na escola. Só sou obrigado a aprender sobre grego-romano. Calma aí. O greco-romano a gente está falando de poucos anos antes. A gente está falando aqui de 20, 30 mil anos antes da Era Moderna. Então, igual eu falei para todos, quando eu mostrei a escritura do povo banto, que eles já tinham escrituras. A escritura é cuneiforme. Quando eles já tinham escrituras e eles não viam, não é que eles não sabiam escrever, eles já tinham as escrituras, já tinham os meios e os modos deles dizer. E aí a gente fala, pega toda a etimologia do povo banto, daí você começa barraco, mamão e diversas outras falas que está inserida dentro da nossa cultura brasileira, você começa a ver onde está a ancestralidade do povo. Se é Iorubá ou se é banto. Uma palavra que você colocou, fazendo um adendo aqui, a palavra que você colocou, moleque, ela não deriva do banto. Ela vem do povo de Canaã, que era moleque. A realidade é o seguinte: moleque era o nome dado a seres humanos que eram escolhidos como sacrifício ao deus Moloque. Se colocava moleque. Moloque vem de Malak, que é mensageiro. Quem é mensageiro? Não precisa falar, né? Então, tudo liga a uma coisa só. Se a gente continuar assim, daqui a pouco a gente vai ser professor de história, assim, Então, assim, o culto, só visando, né? O culto ancestral deveria ser ensinado na escola por causa disso. Eles só colocam essa visão judaico-cristã dentro das escolas. Não é assim que tem que ser. Eu queria falar. Enquanto a gente não pode entrar dentro de uma escola para poder passar para criança, para adolescente, essa importância de você se voltar, né, no passado, entender mais sobre a sua ancestralidade, sobre a sua família, é importante que a gente faça isso hoje para os nossos. E não é pai, não é mãe, para salvação dos seus sobrinhos, porque hoje as crianças, os adolescentes, não tem mais aquela vontade de chegar e perguntar, vó, me conta como que foi. Não tem a vontade de saber a história. história. Sua mãe, da onde que eu venho? Não, na verdade, hoje as crianças querem te ensinar. Exatamente. E hoje a geração tá o quê? TikTok, YouTube, só quer saber disso. Celular. Então, se o culto é uma coisa que eu prego e falo e vou fazer. Eu não tenho filhos ainda. Se for o destino dos deuses, dos ancestrais que eu tenha, eu vou ensinar da forma que tem que ser. Se o culto ancestral é bom para mim, por que não para o meu filho? Pensem nisso, vocês sacerdotes. Então, passando aqui para a segunda etapa, para a segunda, não sei de qual, né? Mas
o poder, né, de Exu e Pombogira na nossa vida é tão grande que a visão, eu aprendi há pouco tempo essa visão com o senhor Marabô também. Uma vez eu virei para ele e falei assim, lembrei uma coisa que eu falei que eu ia falar agora. Meu velho, por que o senhor não me ensina tudo? O senhor já está aqui, me ensina. Ele ia vir para mim e falou assim, seria muito fácil. O que eu quero de você é a história para contar. O que eu quero de você é que você tenha experiência. Não experiência que alguém sentou e te contou tudo, mas passa, igual você falou. É você cair no chão, arrumar a sua ferida, levantar e estar próximo da outra. Porque você passou, você sabe realmente. Exatamente. Só quem passou sabe, igual eu falei da forma, só quem passou sabe a dor. Então ele quer essa experiência. Então, e outra coisa que ele me falou, pegando esse gancho, o seu Marabô falou o seguinte: vocês são apenas uma marionete na nossa mão. Se eu quiser que aconteça, pode ser quem for. Ele me falou uma coisa muito grande, muito grande no sentido figurado de tudo. Deus é mulher. O Exu fala isso. Deus é mulher. Então, desde a antiguidade, do começo das civilizações, se cultua o sagrado feminino, né? Tanto que eu sou regido pelo sagrado feminino. Por isso que não se dá só ter Exu, por isso que tem Pombogira junto. Então, ele falou que a gente é uma marionete pelo poder que o nosso ancestral tem na gente. Por quê? Como eu falei, qual que era a lógica do meu ancestral ajudar você? Porque o meu ancestral ia ajudar vocês. Ele nem me conhece. O seu Marabô vai falar o que para mim? Legal, é isso aí, vamos embora. É isso. Porque quando eles regem nossa vida, quando a gente nasce, eles regem nossa vida, eles têm um poder total da nossa vida. Vai acontecer. Por isso que a gente fala assim, eu estou apanhando de Exu. Você não está apanhando, ele está te moldando para você chegar numa situação melhor. Então, ele é uma marionete, ele faz tudo acontecer. Ele sabe quando você vai morrer, ele sabe como você vai morrer, aonde vai morrer, que hora vai morrer, e tudo. Então, uma coisa que o seu Marabô fala para mim: o prazer da vida é viver. Então, eu estou aqui para mostrar para você o caminho melhor para você viver. Por isso que ele é guia. Aí você colocou. O Exu vai te mostrar o caminho. Mas você tem que caminhar com as suas próprias pernas. As pernas. Exatamente. Foi o que o seu Marabô falou para mim. Você pode, eu posso te falar tudo aqui, mas vai absorver realmente isso? Exu te direciona. Exatamente. Você anda se quiser. Exatamente. Exu é uma ajuda para você. Vai por aqui, ó. Não, meu velho, mas eu quero ir por ali porque ele tem um negócio interessante. Então vai. Ele só vai falar assim, então vai que lá que eu estou te esperando. Quando você chegar lá, você está estraçalhado. Ô, meu velho. E assim, você só aprende apanhando. Ou é pelo amor ou pela dor. Eu já falo diferente. Ou é pela dor ou é pela dor. Porque ninguém vai pelo amor. A maioria vai pela dor. Eu fui pela dor. 99% foi pela dor, né? Então... Foi não? Você não foi não? Imagina se não. Vou deixar bem gravado aqui, seu Marabô, que é o tijolo, hein? Se você não for pegar, ele está aqui escutando, eu me disponibilizo para ir com você pegar o tijolo para ele. Então, é isso aí. Então, assim, cara, o poder deles na nossa vida é tão grande que eles querem o nosso bem. Uma coisa que... Não, pega tudo que der. Isso aí não pode falar, né? Porque vai comprometer. Então, veja bem, uma outra coisa, né? Sai até um pouquinho do fio aqui, né? Enfim, o poder deles... Não, saiu aqui que eu fui pegar tanta coisa na cabeça. Um fala uma coisa, outro fala outra, eu não estou entendendo mais nada, não lembro do que eu estava falando mais. Aí vocês vão com calma, né? Então, assim... Pega o Exu que vai te mostrar o caminho. Mas é eles que estão falando mesmo. Um fala de um lado, o outro fala do outro. E aí eu vou lembrar o que eu ia falar, não lembro o que o Exu falou, o que a Pombogira falou, nem o que eu ia falar. A gente vou falar uma coisa importante aqui. Assentamento.
Assentamento, a gente sabe que a origem do assentamento é do povo banto. Isso é um fato. Para quem não sabe o que é assentamento, que todo mundo sabe o que é assentamento, a maioria sabe, 99%. O assentamento é o altar máximo, vamos colocar assim aqui, né? Aqui, o altar máximo do culto à divindade, independente qual seja. Muitos falam que, vou até colocar uma adenda aqui fora sobre Exu, que Exu não é criatura, ele é criador, não criatura. Falam que não existe assentamento de Deus, e Exu é quem? Então, vocês reveem seus conceitos, tá? Então, vamos lá, assentamento, ele é o altar máximo do culto ao ancestral. O assentamento em si, ele é composto por itens. Uma coisa que muita gente fala, o assentamento, o Exu está pedindo um assentamento. Já ouviram isso, né? O Exu está querendo o assentamento. Mas o Exu não precisa do assentamento. O assentamento é para a gente. Os itens que vai do assentamento, por isso que uma coisa que eu luto, cada assentamento que eu faço é diferente do outro. Isso aí acredito que vocês também. Mas tem gente que faz padrão. Aí a gente vou falar, você não me trava não que eu vou falar. Não existe assentamento padrão. Porque nem todos vão precisar daquela energia que está ali dentro. Nem todos são amassados também. Exatamente. Existem várias formas. Existe a forma na tabatinga, que é na argila. Existe a forma nas terras. Existe a forma que é a forma fechada ou lacrada, né, que eles falam. Que eles, né, que eu também falo, né. E o ferro solto, que é aberto, né. Tem a forma modelada, que é voltada, né. Tem a forma do boneco de ferro, tem na imagem. As camadas. Tem, que é isso. Tem tudo isso. Aí uma vez o pai de santo falou para mim: eu vou prender seu Exu no assentamento. Minha vontade naquela hora era de pegar o anel que está escrito Pingafon aqui e dar 2 murros na orelha dele. Como que ele, um mero ser humano, prende um espírito? Não tem como. A gente é limitado, extremamente limitado. Então o assentamento, ele é um vaso, pode ser de várias formas, pode ser um vaso de barro, de louça, de ferro, caldeirão, o que for. Se ele quiser dentro de um jarro mortuário, vai ser. Então ele é o ápice do culto ao ancestral, porque ali você realiza suas oferendas, seus sacrifícios, suas orações, suas rezas, enfim. Só que tem um leve detalhe. Muita gente fala o assentamento, o Exu que está querendo o assentamento, a pombogira, o ancestral, o morto que é o assentamento. Mas eles que guiam a gente, será que é eles que precisam? Por isso que vocês, sacerdotes que estão escutando isso, faça o favor de realizar uma consulta antes para perguntar para o Exu, para a pombogira, o que ele quer. Por isso não existe o assentamento padrão. Porque os itens, os fundamentos que vão ali dentro, são perguntados, a tradição que eu sigo, fazer o que o Espírito quer. Fala. Você tem intenção de bater em mim? Pode falar. Não garanto nada. É que é assim, mas Exu e pombogira falam no jogo de búzios? Não só no jogo de búzios, mas como no oráculo de ossos, mas como no oráculo de tampinhas, como queiram chamar, conchas, qualquer oráculo. Se ele é o seu ancestral, ele vai responder em tudo. Se ele responde na sua vida, mas é o oráculo do orixá. Você me faça um favor para não te dar 2 tapas na orelha, que seu ancestral é o seu orixá. Não vem falar para mim, eu fui de Candomblé, eu sei das coisas, não vem falar para mim que não. Então, o assentamento em si, cada item que vai dentro de um assentamento, ele é consultado, porque aquele item vai refletir na sua vida e não na vida do espírito, porque ele não precisa de nada. Ele só quer ser lembrado. Eu lembrei agora, obrigado, meu velho. Então fala mais um pouquinho da criação, eu vou prender seu Exu. Lembra de eu falar de o porquê Exu vem? Lembra? Senão eu vou esquecer, porque muita gente falando aqui. É porque não tem jeito de prender. Não tem gente que fala, eu prendo o espírito. Está prendendo é a pessoa, aí vai pegar o ponto. O DNA da pessoa, exatamente. Vamos falar a verdade, então. É a pessoa. Se é para falar a verdade, vamos, né? Porque existem muitos charlatões, sacerdotes, sacerdotisas,
Eu prendo o espírito porque eu sei o ofó. Você pode falar o cacete que você quiser, meu amigo, você não vai prender ninguém. Porque, mas na época, aí eu escutei essa leve associação. Mas quando o ser humano foi criado, ele foi preso no barro. Por que eu não posso prender o espírito no barro? Ele veio do barro. Meu amigo, aí eu falei, você está falando de um criador, então você quer se comparar com o ser criador? Não existe prender qualquer espírito num assentamento. Você que está começando, você já pega essa divisão. Mas eu vou fazer o seu ancestral ficar aqui. E vou falar, eles fazem o quê? Pegam o assentamento lá aberto, matam um galo dentro, sem falar nada, sem cantar nada, porque vai entrar vários espíritos ali dentro querendo. O espírito é burro, né? Vai pegar aquele energia. Agora vamos jogar tabatinho e fechar ele lá dentro. Isso é loucura. Não existe. Caçador de fantasmas. Isso.